Aliás, hoje tem uma coluna muito interessante aqui da Thaís Bilenque, contando um pouco dos bastidores sobre a sala do Palácio do Planalto, que Jair Bolsonaro chamava de gulosa. A gulosa é o apelido que Bolsonaro deu à sala do Palácio do Planalto e que era chamada dessa maneira. Quem contou isso foi o Ciro Nogueira, o senador. E aí ele falou uma coisa do Mauro Cid que tem a ver um pouco com isso que a gente está falando, eu vou puxar por aí. Ele dizendo que Mauro Cid, eu achei forte essa frase dele, ele falou assim, uma das coisas que mais prejudicava Bolsonaro era esse Cid, um câncer no governo. A coisa que mais prejudicava Bolsonaro era esse Cid, um câncer para o governo. Você que estudou tanto sobre Mauro Cid, a atuação dele, o que ele representava, o que ele quer dizer com isso, hein, ô Aguirre? Por que Mauro Cid era um câncer no governo? Então, tinha uma percepção dos ministros ali da ala política que Mauro Cid exercia uma influência negativa sobre o então presidente Jair Bolsonaro, reforçando essas teorias da conspiração. Mauro Cid pensava parecido em muitos assuntos, por exemplo, ele era negacionista sobre a vacina da Covid-19. Então, quando os ministros tentavam convencer Bolsonaro a tomar medidas, a fazer coisas que iam contra essas convicções dele, Cid estava lá para reforçar, para dar a opinião dele, justamente ao contrário do que os ministros da ala política queriam fazer. Agora, é claro que esses ministros, às vezes, a gente até faz essa ressalva no podcast, às vezes exageravam o poder de Cid justamente para jogar na conta dele muitos dos problemas que eram de responsabilidade de Bolsonaro, porque é importante sempre ter em conta que Mauro Cid era um ajudante de ordens e, na maioria das vezes, ele cumpria ordens sobre tudo o que ele fazia ali, isso, como, por exemplo, o caso das joias, está cada vez mais comprovado que foi Bolsonaro realmente, de acordo com as mensagens, de acordo com todos os elementos colhidos, que era Bolsonaro quem havia ordenado a Cid que as joias fossem vendidas. Então, é claro que havia uma disposição dos ministros com Mauro Cid, uma certa ciumeira, porque Mauro Cid era um filtro para chegar a Bolsonaro. Mas, às vezes, Bolsonaro usava Cid como uma blindagem justamente porque ele não queria atender o ministro, ele não queria conversar com alguém, ele falava para Cid dar uma enrolada, para Cid dar alguma desculpa, e a culpa acabava caindo sempre na conta do tenente-coronel. É isso. Aguirre Talento, obrigada pela sua participação aqui. Até a próxima. Até mais, se tiver mais novidade, alguma coisa muito quente, eu aviso para a gente Avisa sim, se tiver mais. atualizar. Não esconde notícia da gente, Aguirre. Solta tudo que você já tiver aí, hein? Tem coisa apurando aí, Certo. né? É apuração, é apuração. Olha lá, apuração, apuração. Sabe o que eu Vai gostei lá. dessa da plaquinha que ele tem atrás? Ele já foi. Ele tem uma plaquinha atrás que tá escrito. Eu adoro essa. Abre ali, ó. Mancha de dendê não sai. Por que que, por que Coisa de que os baiano, isso é baianos coisa de falam. baiano. É coisa de baiano. Por que que falam É. isso? Mancha de dendê. É, tipo, é raiz, né? Pô, tem um sentido poético e um sentido concreto. Realmente, o dendê é uma coisa que mancha muito. Então, se você manchar sua roupa de dendê, para sair é muito difícil. Mas a gente usa isso também no sentido da baianidade ser uma coisa que está impregnada sempre na gente. É uma honra, né? Poder ser baiano. Um beijo, Aguirre. Tchau, vambora. Ó, 10 horas e Não, 44 minutos. O que eles querem dizer com gulosa, hein, ô Sakamoto? Por que Bolsonaro chamava o Palácio do Planalto de gulosa, a sala gulosa? Sei lá, a gente pode fazer. É tão, na verdade, tipo, entrar no universo, na cabeça do universo do bolsonarismo, ele é pior do que um episódio de Stranger Things, é pior do que os antigos episódios de Twilight Zone, além da imaginação. É um território complicado e ignoto, digamos assim, né? Tipo, tudo que passa pela cabeça. Mas a gente pode tentar imaginar que era a sala em que as pessoas, e talvez ele pensasse que a sala que as pessoas fossem lá para tentar engolir tudo, para tentar levar o seu, para tentar engolir o máximo possível, né?
E isso dentro de uma avaliação positiva para o Bolsonaro, do tipo de que ele está recebendo pessoas que querem se fartar, na verdade, do patrimônio público, sabe? As pessoas que vêm até ele querem tudo e mais um pouco. Isso do ponto de vista favorável ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro como, digamos, o polo passivo disso. Você pode colocar Bolsonaro como polo ativo, partindo do pressuposto que antes de presidente da República, ele foi patriarca das rachadinhas, dos gabinetes da sua família, ou seja, de desvio de salários de servidores, disse que tinha um imóvel funcional só para comer gente. Depois se envolveu numa quantidade absurda também de bizarrice. A gente viu, tá vendo, acompanhando o desvio de ouro e diamante no formato de joias dadas pelos governos árabes e que pertenceria ao patrimônio brasileiro para o bolso dele. A gente viu a farra, uma coisa que está meio parada, que a gente não tem ouvido muito ultimamente, mas é a questão da farra do cartão corporativo também, que pagou muita coisa, pagou cabeleireiro, pet shop, e se eles sacavam dinheiro do cartão corporativo para não mostrar os gastos que estavam sendo feitos. O Cid, aliás, nosso amigo Mauro Cid aí, que está sempre presente no noticiário, também cuidava de toda essa movimentação, né? Bolsonaro tratou a coisa pública como se fosse sua privada, né? Então, o que acontece é que no meio desse caminho pode ter esse nome também pode se referir a ele mesmo, né? Um presidente que foi guloso com a coisa pública, né? Agora, eu acho que talvez tenha a ver mais com a primeira, né? Dele reclamar da quantidade da fome e da, da, da força e da fome dos aliados, né, tentando conseguir uma lasca, né? Lasca que ele tirou também para proveito próprio. É. Não, e essa história da força de Mauro Cid, né, de que ele envenenava os ministros. Essa reportagem conta um pouco dos bastidores, né, de como Mauro Cid também atuava. E aí Ciro Nogueira falou que ele era o terror do governo mesmo, e o responsável por muita coisa errada, porque ele fazia a cabeça do Bolsonaro, mostrava um monte de fake news para o Bolsonaro. Bolsonaro acreditava e quando chegavam ali interlocutores, ministros, Bolsonaro já estava com sua ideia fechada, muito influenciado por Mauro Cid. E por isso ele foi chamado por Ciro Nogueira de o câncer do governo. Você percebe, ô Josias, essa força de Mauro Cid? Outros às vezes querem minimizar. Até bolsonaristas falam o tempo inteiro, mas ele era só um ajudante de ordens. Ele não tinha esse poder todo no governo. Tinha ou não tinha? Não tinha, Fabíola, isso é conversa mole, né? Conversa fiada. Todo mundo que ousou apontar algum tipo de tumor relacionado à gestão Bolsonaro foi tratado pelo próprio Bolsonaro e pelos bolsonaristas como um câncer. Foi assim com o general Santos Cruz, foi assim com o Gustavo Bebiano, foi assim com todo mundo que ousou contestar em algum momento o Bolsonaro. E o Mauro Cid, ele se tornou um câncer depois que ele virou delator. Antes disso, era o faz-tudo do Bolsonaro. Havia, Fabiola, antes da posse do Bolsonaro, depois que ele venceu a eleição, havia a pretensão dos generais que o cercavam de que eles conseguiriam moderar o Bolsonaro. E o que aconteceu ao longo da gestão Bolsonaro foi o oposto. Os generais foram como que bolsonarizados. Então você tinha uma tropa de generais pretensamente muito preparados inclusive com verba do contribuinte, gente que fez curso no exterior, submetido às ordens mais bizarras do Bolsonaro. Bolsonaro tentou virar a mesa da democracia e vários generais o seguiram nesse propósito. O general Augusto Heleno, que era um desses que diziam que os oficiais das Forças Armadas cuidariam de zelar para que o Bolsonaro se mantivesse dentro dos limites da Constituição, esse general foi filmado aí, depois que o Bolsonaro perdeu as eleições, falando, se é para dar golpe, vamos dar golpe agora. Vamos dar golpe antes da posse do presidente eleito, Lula. Então, dizer que
a essa altura, que um reles tenente-coronel como Mauro Cid ditava os caminhos do Bolsonaro, isso é uma conversa mole, né, Fabiola? Enquanto a esse apelido dado pelo Bolsonaro ao gabinete presidencial, de gulosa, a sala do presidente foi apelidada de gulosa. A gula é um dos sete pecados capitais, né? Mas está ali entre soberba, se não me engano, é soberba, avareza, luxúria, inveja, ira, preguiça e a gula, está ali no meio. Agora, o Bolsonaro, à luz de tudo que está sendo descoberto sobre ele parece empenhado em convencer os teólogos de que é preciso criar um oitavo pecado capital, que é o pecado do capital propriamente dito. E o que se verifica agora é que o Bolsonaro estava ali roubando até a prataria do Palácio do Planalto, levou as joias que pertenciam à União, ele levou e foi comercializar nos Estados Unidos, né? Daí a expressão gula até combina com ele, embora não haja mais pecados capitais no Palácio do Planalto, depois que o Bolsonaro passou por lá, não há mais nenhum pecado original ali, né? Mas deve-se criar um novo pecado, que é o pecado do capital propriamente dito, né? E, nesse aspecto, até orna com esse ambiente, essa expressão de gulosa orna com a atmosfera que vem sendo desvendada pela Polícia Federal. De fato, a gula do Bolsonaro era muito grande, gula pelo poder, tentou permanecer no poder, mesmo tendo sido derrotado pela maioria do eleitorado brasileiro, e revela-se, essas investigações todas vão revelando uma gula que alcançava o capital, que alcançava, como próprio da família Bolsonaro, que é uma família que se enriqueceu às margens do Estado, né? É muito próprio dessa família a gula pela pecúnia. Então, talvez o guloso a expressão gulosa tenha a ver com isso.